Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidada Teresa Rosas, Head of IT da Fidelidade. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS, em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é o termo, é a framework, é a visão da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos um convidado que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise. E hoje temos mais um convidado, uma convidada também muito especial, que está a transformar uma grande Enterprise. Mas para apresentá-la, tenho aqui comigo o meu amigo e co-moderador, Fernando Bação. Fernando, força. Obrigado, Gabriel. Bem-vindos. De facto, hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial, é a Teresa Rosas, que é Head of IT da Fidelidade. Teresa, bem-vinda, muito obrigado por aceitar estar aqui hoje connosco para esta pequena conversa. Tens uma carreira já longa, apesar de ainda ser jovem, como na área do IT, e nós sabemos que o IT tem tradicionalmente sido muito uma área de homens. Tens uma carreira de imenso sucesso no IT e como ambos temos filhas, nós gostávamos de saber qual é que é o segredo para triunfar como mulher no IT. Ao longo da tua carreira, qual parece ter sido assim, a característica que mais contribuiu para esse Então, antes de mais, obrigada por este convite, é muito bom. Eu acho que a característica não é de homem ou mulher, muito sinceramente, acho que há características que nos ajudam. Depois também há sorte metida ao barulho, não é? Porque sem dúvida que isso também são variáveis importantes. Eu se calhar salientaria um bocadinho a paixão por aquilo que faço. E acho que aplica àquilo que faço na minha vida profissional e fora da vida profissional. Portanto, as coisas não me são indiferentes. E por isso depois acaba por arrastar uma série de outras questões, ou seja, a automotivação, a resiliência, a persistência de vencer algumas situações, inclusive se calhar tornarmos interessante aquilo que pode ser menos interessante, porque há sempre um ângulo em que conseguimos transformar um bocadinho o que temos à frente. Portanto, eu diria que a paixão para mim resume um bocadinho tudo isso e se calhar é aquilo que me tem ajudado. Depois, quando somos apaixonados por algo, também criamos equipas apaixonadas e tendemos a juntar pessoas do mesmo estilo à nossa volta e as equipas depois é que marcam a diferença, claramente. Fica aqui a forma. A paixão elevada em energia, não é? Exatamente, São os pontos fundamentais. Teresa, como é que tu vês aqui o setor de seguros? Não é? O setor de seguros foi sempre um setor muito distante do cliente, mas que tem feito uma transformação imensa nos últimos anos e então no último ano, com o tema da pandemia, houve aqui um salto tecnológico brutal. Como é que tu vês o digital no setor de seguros? Sim, o setor de seguros tem características muito próprias e ainda colando um bocadinho à outra pergunta, eu quando acabei em Engenharia Informática, lutei por fazer o estágio de final de curso de uma empresa, que não era normal na altura. Porquê? Porque queria ver o IT a servir uma organização e não distante de uma organização. Queria ver a transformação a acontecer. Não fazia ideia que se chamava transformação, mas queria ver ali na prática. E por acaso comecei a trabalhar numa seguradora. Foi mesmo por acaso, cruzei-me com uma pessoa que me convidou. E eu acho que a indústria seguradora tem uma característica que tem tantas frentes de atuação, tantas dinâmicas dentro da própria lógica de seguros, que tanto é retalho, como é serviço, como é científico, analítico, como tem essa componente da relação próxima e daquilo que podemos marcar diferença na vida de uma pessoa. Portanto, é uma indústria super completa. Agora, ao ser super completa, todas as transformações que foram ocorrendo ao longo do tempo também criaram dinâmicas e desafios completamente distintos. Portanto, se pensarmos que na pandemia os nossos parceiros mudaram de contexto, os nossos clientes mudaram de contexto. Portanto, eu costumo dizer que mudámos o avião sem aterrar, não é? Mudámos de avião sem aterrar.
E isso em si traz desafios enormes. Eu acho que para empresas que se habituaram a olhar para a transformação como algo normal do seu dia-a-dia, têm depois picos desta transformação, mas estão relativamente treinados para o assunto. Aquilo que eu acho é que, efetivamente, nós temos que repensar os seguros também, especialmente nessa componente que falaste, que é a relação com o cliente, e nós temos vindo a fazê-lo. Cada vez mais nós queremos consumir o estar protegidos, por exemplo, dentro do âmbito de outra aquisição qualquer e não especificamente porque vou comprar uma apólice de seguro. Queremos resolver qualquer problema que temos imediatamente e não através de um processo burocrático. Portanto, isso são aspirações que temos em toda a nossa vida. Mudamos de comportamento. E para os seguros que não estavam tão próximos dos clientes ou em certos momentos não estavam tão próximos, isso é um desafio. Mas que até inspirando-nos noutras indústrias, e eu acho que este é o principal ponto, é começarmos a perceber que o cliente, independentemente da indústria com a qual lida, quer determinado tipo de conveniência. Então, por que não inspirarmos também nas outras indústrias para perceber a conveniência que podemos criar? E é isso que temos feito, procurado, quer tecnologicamente, quer a nível de comportamento, operativas, etc., procurar beber o que existe melhor, os bons exemplos, e pensar como é que podemos aplicar nos seguros. Ainda na continuação desta ideia, a mim parece-me, mas eu sou muito ignorante neste tema, mas parece-me que a indústria dos seguros passa ou está num processo em que passou de ser uma indústria com um contacto muito rarificado com o cliente para ser uma das indústrias onde a interação é mais intensa, digamos assim, com estes novos sensores, os GPS, todos estes, as bandas dos relógios inteligentes, todas essas coisas. Como é que tu vês o futuro mesmo dos produtos de seguro e depois o impacto que isso tem em termos de tecnologia que têm que utilizar? Vamos lá, eu acho... Nós já tínhamos vindo a começar a pensar bastante isso, que é, se queremos ter uma relação inteligente com o cliente, temos que ter informação e temos que conhecer o cliente. E não há forma de o fazer através do preenchimento de um formulário, não é? Ou uma vez por ano, quando ele renova o seguro, ou de mais em mais tempo, quando tem um sinistro. E por isso estava claríssimo para nós. Nós tínhamos que perceber qual era o ângulo em que podíamos estar mais próximos do cliente. Essa proximidade, para mim, o segredo dela é a criação de valor. Ou seja, o cliente não aceita que alguém seja intrusivo sem lhe criar valor, não é? Porque quando estamos a partilhar os nossos dados, quando estamos de alguma forma a entrar numa zona que é nossa, a deixar entrar numa zona que é nossa enquanto clientes. E por isso, aquilo que fomos trabalhando ao longo do tempo foi quais eram os use cases que nos traziam win-win. Ou seja, que trazia uma vantagem clara para o cliente, expressa, que o cliente reconhecia como valor e, ao mesmo tempo, nos permitia conhecê-lo melhor. E, ao conhecê-lo melhor, adequar melhor a nossa oferta, os serviços, os produtos, etc, etc. Portanto, eu diria que essa proximidade fez parte deste processo, de entender que a criação de valor requer essa proximidade logo à partida. Sim. Okay? A Fidelidade é uma empresa particular em vários aspectos, a gente vai tentar tocar alguns deles. Na área da tecnologia, peço desculpa. Mas eu sei também que a Fidelidade tem já uma longa história naquilo que agora se chama Analytics, mas que na altura se chamava Informação de Gestão, essas coisas assim. Já há muito tempo que a Fidelidade está nessas áreas. Mais recentemente criou o Centro de Advanced Analytics, que é uma iniciativa que parece muito interessante e que está muito ligada a estes temas que estávamos mesmo agora a falar. Como é que tem sido o desenvolvimento deste esforço e, por outro lado, os impactos positivos ou as novidades que têm trazido ao negócio? Tens pontos? Eu acho que o potencial que existe à volta da informação é brutal. Ao mesmo tempo, também não é algo que se instala e que se consome. Ou seja, é um processo de aprendizagem. E eu diria que às vezes não existe a paciência necessária e a tal resiliência para esperar essa aprendizagem. É algo que nós temos aplicado em várias áreas, não só na área da Advanced Analytics. Eu diria que é inequívoco o reconhecido valor que traz, ou seja, hoje em dia já ninguém questiona. Eu acho que há uns anos dizíamos o que é isso e que valor é que vai trazer, não é? Não foi muito fácil o sair da academia e do mundo científico para as organizações. Agora, nos seguros havia uma característica engraçada, é que na essência da indústria está Advanced Analytics, ou seja, a gestão do risco, a atuariado, a percepção do preço. Por isso,
já existe esse ângulo que permite, de alguma forma, entender melhor a caixa oculta, não é? A caixa negra. Depois, também acho que as pessoas que desenvolviam essas operações e essa ciência oculta às vezes, também começaram a abrir um bocadinho mais o diálogo. E, portanto, a partir do momento que nós começamos a falar de use cases e a pensar, eu tenho um problema de negócio, tenho algo que quero endereçar, como é que eu posso utilizar Advanced Analytics para este caso específico? Começamos na verdade, democratizar um bocadinho a situação. Nós temos tido vários exemplos de situações, quer na área da relação com o cliente, quer até em serviço específico, em coisas tão simples quanto criar modelos em que, por exemplo, se uma pessoa tiver um problema em casa, modelos que nos ajudam a perceber se devemos enviar um perito, se devemos enviar já alguém que vai fazer o arranjo daquela situação, porque estamos a falar de uma situação simples, que não requer aqui um modelo muito específico de entender aquele dano. Isto é de uma conveniência brutal para a aceleração do processo, para a resposta ao cliente, etc. E, portanto, temos focado muito aí, muito na relação com o cliente e naquilo que traz a vantagem. E, portanto, na verdade, inclusive, não só nesta relação, naquilo que é mais visível exteriormente, mas também nas nossas próprias operações. Porque qualquer operação interna de uma empresa tem decisão, as árvores de decisão e as regras simples começaram por ser adotadas nas automações como meios de substituir um bocadinho a decisão e de lhe dar mais informação. Quando ainda aumentamos a inteligência dessa decisão, eu diria que a pessoa que depois está a acompanhar aquele processo, mesmo a pessoa interna, lucra imenso com aquilo que recebe dessa inteligência. E é por este caminho que temos estado a ir. Teresa, enfim, falamos aqui um pouco daquilo que foi também o caminho que vimos nesses últimos anos de transformação, a importância do IT, já desde, se calhar, 20, 30 e há muitos anos, apesar que nós temos acompanhado, se calhar, mais os últimos anos, ainda somos novos, mas queria a tua perspectiva daquilo que qual é a tua perspectiva do futuro do IT para uma organização como a Fidelidade, ou seja, no passado já vimos visões e alguma filosofia focada no IT doesn't matter, né? Já há muitos anos atrás, com o Nicholas Carr, nós até trouxemos ele a Portugal para explicar um pouco o porquê que o IT já não era relevante, mas a verdade é que o IT se torna cada vez mais relevante. E hoje nós vemos assim, dois tipos de estratégias, né? Algumas organizações que tentam simplificar ao máximo o IT, utilizar software as a service e APIs e ter pouco desenvolvimento próprio. Há outras que não, que para além de ter as APIs e os softwares as a service e a cloud, tem muito desenvolvimento para se tornar, no fundo, para criar alguma diferenciação de mercado. Claro. Eu acho que vocês estão mais nesse modelo. Queres partilhar um pouco connosco a tua visão para esse futuro do IT? Isto é giro. Quando nós andamos há alguns anos no IT, também percebemos que as tendências valem o que valem, não é? Porque são hypes e são momentos. E eu tendo a não ser extremista. Portanto, acho que há zonas, quando comecei há muitos anos, na primeira seguradora onde trabalhei, em que achei que essa transformação da IT e o propósito que tinha se mantém. E mudou a tecnologia, mudaram as exigências, mudaram contextos, mas lembro-me de aparecer web dentro de uma organização e aquilo que mudou, não é? Lembro-me de aparecer mail e aquilo que mudou. Portanto, realmente as tecnologias têm vindo a desromper completamente uma série de realidades. Aquilo que eu acredito hoje em dia é que não existe a estratégia da IT e a estratégia de negócio. Tem que existir uma estratégia completamente coerente. E por isso, acima de tudo, o IT tem que ser... A palavra parceiro às vezes é um bocadinho perigosa, mas se pensarmos na essência mesmo, tem que ser o melhor parceiro do negócio. E significa que às vezes o IT está a impulsionar modelos de negócio novos, oportunidades, etc. Outras vezes está a responder da melhor forma. Tem que estar sempre um bocadinho à frente, percebendo que contexto tecnológico é que tem que ser criado para haver direito de opção. E é mesmo isso, é direito de opção. Tem que ter a agilidade própria daquilo que hoje em dia a incerteza dos mercados trazem e a incerteza dos comportamentos. Portanto, se nós pensarmos em projetos enormes, com processos complicadíssimos de alterações, etc.,
simplesmente não vão estar adequados à realidade, não é? Porque não é isso que nós observamos no dia-a-dia. E por isso o IT, na verdade, teve que adaptar aqui alguma de, por um lado, a resiliência, ser seguro, ter todas as componentes que são estruturais, mas, por outro lado, permitir a flexibilidade, a agilidade, etc., que hoje em dia as empresas solicitam e querem. Eu acredito muito em ecossistemas e acredito quer do ponto de vista de negócio, quer do ponto de vista tecnológico. E acredito em ecossistemas porque se todos tentarmos fazer tudo de raiz ou criar uma capacidade de raiz, estamos a perder tempo, não é? Quase pensem, por exemplo, que cada restaurante achava que tinha que criar o seu Uber Eats, não é? E não podia aderir a porque queria ter esse meio de entrega. Sim. E, portanto, havia um gasto imenso. E, por isso, hoje em dia nós temos uma preocupação claríssima com a capacidade de integração. Já vínhamos do passado, já tínhamos construído há muitos anos uma arquitetura completamente virada para a integração, mas pensávamos muito no nosso ecossistema interno. E hoje em dia pensamos o ecossistema total. Por vezes a servir o parceiro, por vezes a servir o cliente, às vezes fazendo a parte que seria do lado de lá, porque temos níveis de digitalização completamente distintos em Portugal e nas organizações. Mas, acima de tudo, eu acho que este é o tema. Não há tecnologias erradas. Às vezes, durante muito tempo, eu reagia muito à pergunta de vocês, então, o cloud, como é que é? Parecia que se alguém dizia, não, cloud, perfeitamente, então estava tudo resolvido na organização. Erradíssimo. Portanto, não há tecnologias nem milagrosas, nem há tecnologias erradas. Tem que haver um projeto de empresa, que no nosso caso passa por integrar muitas linhas de negócio, muitas experiências em prol daquilo que é o servir um cliente e estar junto do cliente. E por isso, nessa linha, nós também temos que ter na componente tecnológica essa mesma diversidade, mantendo cá está os pilares estruturais que falei, mas com capacidades de integração e até de viragem bastante rápidos. Ou seja, diria-se que daquilo que descrevesse parece que o tema é agilidade, integridade e resiliência, independentemente do... Isso, e depois capacidade de escolha. E capacidade de escolha. Tu falavas de uma coisa que é a fidelidade está mais na zona de construir software. É claríssimo a nossa visão, que é, se nós consideramos que temos uma competência diferenciadora de negócio e que temos uma capacidade diferenciadora de negócio, então também vamos construir a solução que captura essa mesma expertise e essa mesma inteligência. Ou seja, até a opção de, em algumas áreas que vocês consideram que podem ter vantagens competitivas, desenvolvem, outras são commodities, optam por uma outra... É exatamente essa a nossa lógica. E cá está sempre ligada à visão que temos de empresa, porque nos diferenciamos em determinadas áreas de negócio e consideramos que estamos mesmo à frente daquilo que é uma prática comum. Há outras zonas em que não nos diferenciamos e queremos, na verdade, aquilo que é produzido e que às vezes até servindo várias indústrias vai absorvendo uma série de funcionalidades extremamente interessantes. Vou-vos dar um exemplo, pagamentos. Toda a zona de pagamentos não era uma zona onde a indústria seguradora se diferencia, o retalho diferencia-se muito mais. Então nós aí fomos comprar determinado tipo de software que nos trazia a experiência das várias indústrias, porque era isso que nos trazia vantagem. E, portanto, temos sempre que ter este equilíbrio entre visão tecnológica e visão de negócio. Não é tanto uma questão de visão ou de estratégia tecnológica, mas é uma questão daquilo que é a necessidade do negócio. Coerência, coerência de visão, exatamente. É isso mesmo. Falaste aí de ecossistemas. Quando se fala em ecossistemas, a coisa que me vem à cabeça, vem a maior parte das pessoas à cabeça, são as startups. A fidelidade é um grande incumbente na área de seguros. A área de seguros é uma área muito apetitosa para as fintechs em geral, para startups. Como é que a fidelidade, tu em particular, olha para esta situação, não é? Porque há um potencial de unbundling, digamos assim, do negócio, não é? Que é sempre procurado por estas pequenas empresas, são muito ágeis, muito rápidas. Como é que vocês endereçam este A área tema? de seguros não é assim tão fácil para as startups, é uma coisa que temos visto até nos nossos programas de aceleração. Porque rapidamente os seguros têm alguma complexidade. Diria que na zona de experiência há muita margem e têm aparecido muitas startups que nessa zona de experiência conseguem, na verdade, desenvolver a sua atividade e projetos muito interessantes.
Eu colocaria um bocadinho o tema também em termos da diversidade, que é, não é linear começar a trabalhar com empresas que são completamente diferentes das nossas, em dimensão ou seja o que for. Mas é difícil para as grandes organizações e é difícil para as startups. Portanto, há aqui um match. Portanto, nós claramente achamos que é uma zona onde devemos claramente abrir as portas e ter uma interação, e temos muito a aprender com startups, quer em determinados modelos, quer até na dinâmica que certas pessoas têm, na diversidade que encontramos nessas equipas. Criámos programas de aceleração que tinham também como visão a partilha dessa vivência. Ou seja, nós nomeávamos, e no IT tínhamos pessoas diariamente com as startups para ganharem essa visão e essa forma de estar e perceberem e entenderem-se claramente. Eu diria que temos... as startups não são todas iguais, há níveis de maturidade diferentes e essa maturidade também influencia este encaixe, não é? Acho que requer alguma reflexão, perceber uma grande empresa, que tipo de startup está pronta para acolher e uma startup também aquilo que está pronto para oferecer. E às vezes existe aqui uma visão um bocadinho desigual desta realidade. Nós temos tido muitos bons exemplos com startups. Temos startups que quase que nos custa pensar nelas como startup, porque entretanto desenvolveram-se de uma maneira que são grandes empresas. Ainda me lembro da própria OutSystems se intitular startup, sim, não é? E nós começámos a trabalhar com eles nessa fase. Já é um unicórnio, exatamente. Já é um grande unicórnio. Por isso eu diria que temos a vontade, temos algumas coisas que temos que talvez construir, sei lá, zonas tecnológicas de experimentação, bastante abertas, bastante leves, são passos que ainda estamos a dar, quer a nível de dados, inclusive, quer a nível também de APIs e seja aquilo que for. Agora, temos muito bons exemplos, temos outros casos que não correram tão bem, porque na verdade se calhar este encontro inicial não foi tão trabalhado. Está na própria natureza da startup, não é? Exato. 90% não vão a lado nenhum, 10% podem resultar. É verdade. Portanto, agora, temos tido inclusive casos muito interessantes em que o facto de uma empresa ter começado como startup nas suas dores de crescimento, porque existem as dores de crescimento na startup, teve na ligação com a fidelidade uma vantagem muito grande de discutir temas connosco e de às vezes os ajudarmos até a montar esses temas, sei lá, ambientes, uma coisa tão simples quanto eu não tenho ambiente de teste, só tenho um ambiente, só trabalho a minha solução no ambiente, porque isto é comum encontrar. Sim. E portanto, esta relação pode ser muito enriquecedora. Tem que haver o espaço e a abertura para que isso seja feito dessa forma. Nós continuamos a explorar o tema em termos de o que é que aprendemos e o que é que podemos fazer diferente, mas claramente um espaço que achamos interessante. Vocês têm uma empresa com um espírito muito de startup no sentido, na componente tecnológica, agile, claro. Sempre com muito dinamismo. A propósito disto, e há pouco falaste da OutSystems, a Fidelidade tem uma tradição grande com a OutSystems, talvez seja uma das maiores fábricas da OutSystems. E quais são as vantagens que tu vês em termos de rapidez, da criação de novos produtos, que é um ponto muito importante para incumbentes, claro. Não é? Como é que tem sido essa relação e como é que vês as coisas a caminharem no futuro? Mais uma vez, cá está, nós adotámos a tecnologia numa zona em que nos endereçada exatamente a temas que queríamos resolver. E queríamos resolver, na altura, uma exigência muito grande que tínhamos de canal, ou seja, os canais... estávamos a começar a ter vários canais com muita vontade de inovar, funcionalidade, etc. E, portanto, tínhamos aqui um demand crescente a esse nível. E tínhamos toda uma fábrica de desenvolvimento de software que víamos que não era compatível com esta vontade. Fomos à procura daquilo que podia quebrar um bocadinho este problema, não é? Desconstruí-lo. E quando nos cruzámos com a OutSystems, achámos que, na verdade, tínhamos aqui resposta para vários temas. Desde logo o poder maquetizar, o poder mostrar a um cliente a aceleração dessa fase inicial de forma muito rápida, mostrar qualquer coisa em que realmente os nossos utilizadores ou clientes externos podem dizer é mesmo isto ou quero fazer outra coisa. A conversão das próprias pessoas, ou seja, o ser uma framework que vai ter, e hoje em dia de uma maneira completamente diferente que era no passado, mas vai embebendo dentro da própria plataforma aquilo que
skills de segurança, skills de construção, de arquitetura correta, etc. E isto, eu acho que inclusive é nestas novas gerações que querem começar a utilizar rapidamente, fazer rapidamente, etc. Não querem investir tanto em ter que preparar, é uma vantagem bastante grande. E fizemos uma coisa na altura que foi um piloto relevante, que eu acho que isto é importantíssimo, porque quando nós pensamos que queremos usar uma tecnologia, esse piloto tem que ser algo que dói ao negócio, tem que ser algo, não pode ser ali aquela coisinha ao lado. Houve muitas empresas que ficaram com tecnologias desta natureza em pequenas zonas, porque o primeiro caso de uso foi um caso que era relativamente irrelevante, estão a ver? E houve quase e ficou quase uma conotação naquela tecnologia, não é? Nós brincávamos às vezes e dizíamos é o Toys R Us da informática. A questão aqui é essa, nós quisemos fazer num caso relevante e também, sabendo que tínhamos uma transformação grande a fazer, também testámos a componente da tecnologia poder continuar a estar em paralelo com tecnologia legacy. Portanto, em determinada altura tínhamos páginas OutSystems e páginas antigas a conviver na mesma solução. Pronto, e isto permitiu-nos, na verdade, ou seja, tudo isto teve resultados muito positivos e fomos continuando um caminho porque acreditávamos que estava a dar resultados positivos. E tivemos também sorte, porque, na verdade, a OutSystems cresceu como cresceu. Acho que as nossas apostas e aquilo que achámos se confirmou e por isso hoje em dia faz parte da estratégia da empresa. A OutSystems também tem feito um caminho que foi muito positivo, entrar no mundo das apps, etc. E, portanto, tem vindo a criar a resposta àquilo que vamos tendo como desafios. Teresa, falaste há pouco do ecossistema. Para além das startups, como é que vês o ecossistema de fornecedores de tecnologias de informação em Portugal? Ou seja, há aqui um desafio enorme, ou seja, porque há falta de recursos a nível global, não é? Portanto, não é uma questão só de Portugal. Em Portugal também há falta de recursos qualificados em várias áreas. Vocês têm uma equipa muito grande, mas também recorrem a parceiros. Como é que tu vês o ecossistema em Portugal? Eu diria que quase está tudo no mesmo barco, não é? Ou seja, os desafios que se estão a colocar nas organizações também se estão a colocar nos fornecedores. Diria até que, em algumas gamas de fornecedores, desconstruiu-se muito daquilo que era o racional, sei lá, consultoras passaram a ter que abordar projetos de uma maneira completamente diferente, não é? Antigamente havia muito uma visão de que o know-how estava do lado da consultoria e quando se aproximava de uma organização levava todo um conhecimento, quase a receita, não é? O conhecimento, etc. Hoje em dia isto é muito mais participado, é muito mais colaborativo e havia empresas que não estavam preparadas para este tipo de abordagem e eu lembro-me de ter conversas abertas com determinadas empresas precisamente sobre isso, como é que vamos transformar a nossa relação porque já não funciona bem assim. E por isso, como em todas as organizações, eu acho que há fornecedores e empresas que se adaptaram melhor e outros pior. Hoje em dia a questão das pessoas e da capacidade é realmente um problema grande para todos. Eu acho que todos nos temos que preparar para uma situação em que as pessoas podem não ficar muito tempo, porque simplesmente querem experimentar. E adotar isso como uma característica e não como um problema. Ou seja, a característica das pessoas que colaboram com uma empresa em determinadas zonas poderá ser, estão 2 anos na empresa e vão experimentar outra coisa. Pronto. Também acho que há algum conceito de networking que eu acredito que podemos começar a criar melhor. Ou seja, vou-vos dar um exemplo. Na zona de coaching, seja Agile Coaches, etc., eles alimentam-se muito pelas experiências de várias empresas. Então, por que não criarmos uma unidade que é isso mesmo? Que é uma unidade de determinados skills que circulam entre várias empresas. Quer dizer, é possível, não, é uma questão de vontade. E acho que às vezes ainda estamos fechados um bocadinho sobre o nosso umbigo. Ou seja, é preciso, no fundo, quebrar aquela ideia de que há 2 lados, não é? No fundo, há um... Sim. Tem que haver uma maior colaboração. Estão todos no mesmo barco, não é? Skills distintos e experiências. Vejam, eu continuo a achar que as empresas têm uma vantagem das experiências todas que têm com N clientes e por isso é algo que nos traz uma vantagem muito grande, mas claramente fazer evoluir. E depois tropeçam-se em contratos,
tropeçam-se em condições de financeiras, muito às vezes tradicionais, e isso são tudo dinâmicas que vamos ter que fazer evoluir. E eu diria que só há uma forma que é experimentar, ou seja, eu tenho desafiado empresas para coisas diferentes e temos feito coisas muito giras, e não é sem dor. Ou seja, o processo não flui imediatamente, mas cá está, temos que experimentar e ver o que funciona e tornar as coisas mais colaborativas. Bem. Olha, Teresa, pronto, todos nós vivemos este tema da pandemia e por aí, eu sei, porque nós já cá tivemos o CEO da tua empresa e nós já percebemos que tudo correu de forma muito simples, sem dificuldades, sem problemas, mas há um tema agora que vem a seguir que eu gostava de ter a tua opinião e tem que ver com isto. Portanto, as empresas em geral, como a Fidelidade, todas as outras, habituaram-se a este tema do trabalho remoto. E eu imagino que, tendo em conta, digamos assim, as diferenças salariais entre Portugal e a Europa, começará a haver uma pressão maior sobre os especialistas da IT em Portugal. Tens uma equipa muito grande, mais de 500 pessoas, eu imagino que seja um desafio grande de gerir e certamente que, provavelmente, se isto acontecer, vais sentir de alguma forma esta pressão. Claro. Como é que vês as opções da Fidelidade e das empresas portuguesas em geral? Porque a Fidelidade até está em muito melhores condições de responder a este tema do que a maior parte das outras empresas em Portugal. Isso já está a acontecer, não é? Ou seja, nós sentimos isso já há algum tempo e eu diria que a pandemia vai acelerar esse processo e curiosamente, até começa a notar, por exemplo, nos próprios fornecedores. Ou seja, sentíamos que a rotatividade era menor em empresas que já tinham clientes de vários tipos e hoje em dia sente-se um aumento brutal dessa rotatividade. É assim, nós temos que ter coisas que nos diferenciam e as pessoas também têm motivações diferentes. Portanto, passámos a estar no mercado global. O preço ou a parte financeira é uma variável e é uma variável extremamente importante e obviamente temos que nos posicionar também se queremos ter pessoas de determinado tipo e determinada natureza, mas não é a única variável, não é? E, portanto, nós não podemos descurar e a motivação financeira às vezes até é muito rápida a passar, não é? Sim, portanto, temos que entender todas as motivações. Nós, por exemplo, criámos na Fidelidade um grupo com pessoas de IT, de procurement, de recursos humanos, para precisamente perceber como é que nós, quais são os drives de atrair talento e de reter talento. E como é que tudo isto funciona, no sentido de termos a noção clara se estamos distraídos com alguma dimensão que não estamos a cuidar. E sabemos que há fatores de fidelização que são muito relevantes. E por isso, trabalhando com esta equipa multidisciplinar, foi giro porque chamamos-lhe squad, tal e qual como chamamos aos squads da IT. E por isso, porque na verdade é uma equipa que persegue um objetivo muito, muito claro e inclusive testámos o fazer demos, o perceber se na verdade estão a ir no sentido correto e foi extremamente interessante. E percebemos que as motivações são muitas. Hoje em dia, o propósito daquilo que se faz é algo que motiva muitas pessoas e que motiva muitos jovens. Querem fazer coisas que são relevantes para a sociedade, que marcam a diferença, ter uma identidade com a empresa com a qual trabalham e que se orgulham, não é? Ter este acesso, por exemplo, à formação, à tecnologia diferente, à tecnologia moderna, poderem experimentar, terem palavra, terem presença. E depois também uma zona social também, e nós vemos isso desde que inclusive fomos para casa, portanto o não ser completamente remoto é relevante, para muitas pessoas é relevante e houve grandes empresas que deixaram de ser presenciais totalmente e portanto nós assistimos a várias variáveis que entram nessa ponderação. Acreditamos que podemos ser diferenciadores em algumas delas, noutras não tanto, pelo mercado normal. E é aí que estamos. Portanto, é trabalhar claramente para perceber onde é que nós devemos estar, porque valorizamos as pessoas e queremos que as pessoas gostem de trabalhar connosco. Certo. E a Fidelidade, quando teve cá o Rogério, nós também falámos disso, do empenho que a Fidelidade tem tido em promover
o ecossistema, nomeadamente com a formação de jovens, com a Escola 42, todas essas parcerias que têm vindo a desenvolver também para, não só na perspectiva da fidelidade, imagino eu, mas do país em geral, para ajudar a formar mais gente nesta área das tecnologias, que sei que é fundamental. Se calhar, até apanhando aqui o tema, como é que vês a academia em Portugal, esse ecossistema? Sim, a relação... Qual é a vossa relação? Pensei que era o Fernando que ia tocar nesse vamos lá ver. Eu acho, mais uma vez, que há desafios claríssimos, não é? E acho que a academia não serve tudo e acho que não tem que ser tudo servido pela academia também. Ou seja, os exemplos que o Fernando estava a dar são exemplos em que nós achamos que, se realmente existe diversidade nas pessoas e nas motivações, também deve haver diversidade na oferta. E não há certezas, não é? Porque o mix tem graus de incerteza grandes e, por isso, aí também estamos a experimentar. Portanto, temos ações que estamos a montar com a academia e temos, por exemplo, neste momento a decorrer uma academia numa tecnologia específica em que fomos buscar pessoas de ramos de engenharia diferentes da engenharia ligada mais à tecnologia e que estamos no Instituto Superior Técnico a fazer-lhes uma formação muito específica de alguns basics de arquitetura, de segurança, etc. E depois numa lógica de alguma especialização. Essas 30 pessoas depois vão passar um período na fidelidade inseridas em projetos e depois podem decidir em ficar connosco ou ficar com a Everis, que é o nosso parceiro, por exemplo, nesta academia. Isto é uma coisa completamente diferente, que mais uma vez teve bastante investimento da fidelidade e na verdade temos que depois encontrar os modelos em que podemos massificar, porque não podemos ter modelos em que às tantas a sustentabilidade do próprio modelo também não é viável, mas porque queremos mesmo perceber quais são os modelos em que nós podemos funcionar. E não só para pessoas que não estão ainda na fidelidade. Achamos que isso é importantíssimo para as pessoas da fidelidade. Ou seja, em cada componente destas que estamos a investir, que normalmente são unidades que trabalham na sociedade, não é? Quer a Academia, a Escola 42 ou outro tipo de iniciativas que temos, nós queremos sempre perceber de que forma é que aquela ativação também funciona para as nossas pessoas. Porque sabemos que as nossas pessoas também têm essa necessidade e queremos alimentar. Queremos alimentar, não é um momento, não é? Vai de encontrar aquele tema das motivações que as pessoas têm, procurar também sentirem-se valorizadas e sentirem que estão a progredir. E, portanto, na academia eu acho que temos que encontrar mais elos de ligação, mais pontos de contacto. Às vezes para nós é um bocadinho difícil encaixar os modelos que a academia propõe. Naturalmente, se calhar não estamos também nos momentos certos. E eu, cada vez que ouço falar de tantos programas que existem, penso, devemos estar um bocado distraídos, porque às tantas não estamos lá, não é? E, portanto, acho que devemos fazer esta aproximação e perceber como é que podemos criar mais valor mútuo, porque eu acredito que uma casa como a Fidelidade é um campo de treino espetacular para um jovem universitário. Dá uma visibilidade do mundo real depois espetacular. E, portanto, temos que conseguir tirar o valor total disso. Acho que já tiramos valor, mas exponenciar ainda mais. Sim, aqui entra aquele tema que estavas há pouco a falar da cooperação, nomeadamente quando estávamos a falar estes programas. A Fidelidade é uma grande empresa, mas tem também as suas limitações em termos de financiamento e, portanto, as outras grandes empresas, isto tem que se arranjar uma forma de haver aqui uma coligação para tornar isto um pouco maior e ter, de facto, impacto nas e se calhar até nós fazemos isso com os clientes, acho que as organizações todas têm estado a fazer muito com o cliente, com a lógica a jornada do cliente, não é? Pôr-nos nos pés do cliente e perceber. Se calhar também temos que pôr no aluno. Exato. E temos que, nos professores também, porque na verdade também pode haver aqui bastante cooperação e colaboração e fixando-nos nessas personas, perceber onde é que estamos a criar gaps, onde é que na verdade há aqui algo que não cola,
não é? Não, esse tema das jornadas das várias pessoas, não é? Acho que é fundamental. E falasse há pouco do tema do lifelong learning, não é? E já estamos a terminar o nosso tempo e aproveito esse tema para tentar entender quais é que são os conselhos que dás aos teus filhos nisso que se perspectiva ser uma vida de lifelong learning, onde imagino que o tema da paixão por aquilo que se faz é fundamental, porque já disseste no início, mas como é que motivas e incutes essa vontade de fazer aquilo que se gosta aos teus filhos? E quais é que são as recomendações que dás quando estão a entrar na universidade, no seu primeiro trabalho? Já lá está está outro agora, nesta loucura da pandemia, que é assim que nos cria alguns desafios. Eu acho que tenho filhos que me desafiaram a mim, porque me disseram muito cedo que não queriam ter nada a ver com ciências, tecnologias, escritórios e afins. Portanto, quando eu acho que os nossos filhos nos ajudam muito a evoluir, não é? E a sair de zonas de conforto. E por isso, acima de tudo, eu acho que não existem opções certas e erradas. Aquilo que eu lhes peço é que eles sejam bons naquilo que fazem. E ser bom naquilo que se faz depende do que se faz. Portanto, se calhar numas situações será preparar-se mais com idas para o estrangeiro e com uma experiência distinta. Noutros casos, não tanto. Às vezes faz-me alguma confusão sentir muito aquela tendência de ir para a tecnologia, porque a tecnologia... ter um jovem completamente, e eu assisto a isso às vezes até em jovens que contacto em entrevistas, ter jovens infelizes porque gostavam de fazer uma coisa qualquer diferente e estão na tecnologia, não me parece um bom caminho. Portanto, o que eu lhes peço essencialmente é tenham objetivo e sejam bons naquilo que fazem, independentemente do que fazem. Eu acho que ser bom naquilo que se faz marca a diferença e cria as oportunidades. E a partir daí é perceber como é que isso pode ser feito. Também adequar o ser bom às suas próprias capacidades, portanto não ter as referências erradas, ter a sua. E é aí que entra a tal empenho, não ser indiferente, ter atitude, e é isso que eu procuro também a jovens que entrevisto e que converso para trabalhar connosco. Olha, Teresa, como disse o Gabriel, estamos mesmo a chegar aqui ao fim da nossa conversa, que foi super interessante e passou muito, muito rapidamente, mas há uma última pergunta que também fazemos a todos os convidados e tem que ver com sugestões de leitura, ou seja, coisas, livros ou artigos ou referências que tenham marcado ou que sejam recentes, aquilo que te venha à cabeça. Então, é assim, tenho uns livros que tenho à espera de dias de férias, não é? E eu acho que há aí 2 ou 3 livros engraçados relacionados com equipas e com o funcionamento de equipas, e há muita oferta nessa matéria, os baseados nas Netflix desta vida ou naquelas empresas mais, e tenho o No Rules, por exemplo, à espera de ser lido, mas se calhar levaria aqui para outra zona. Até associada também um bocadinho a compreender-nos e fazermos a nossa caminhada. Uma coisa que fiz recentemente foi olhar para livros que li em criança ou na juventude e perceber por outras lentes, também entender melhor os nossos jovens e as nossas crianças, e, por exemplo, o meu Pé de Laranja Lima foi um livro que reli. É muito engraçado perceber os sentimentos que tivemos no passado e como vemos agora. Acho que é um exercício individual interessante e deixava essa ideia. E depois também um livro que me cruzei porque me ofereceram em determinada altura, numa fase menos boa, que se chama A Inutilidade do Sofrimento. É um livro muito prático, mas que eu acho que traz umas pistas interessantíssimas. E como andamos todos muito preocupados e esta coisa da pandemia nos trouxe aqui realmente realidades um bocadinho mais duras, são formas de não adicionar mais sofrimento àquilo que já temos que ter. E são pistas giras, e eu deixaria essa ideia também. A inutilidade do sofrimento. O título parece ser apelativo. E como dizem, ser otimista não resolve, mas pessimista só atrapalha, não é? Exatamente. É mesmo a lógica do copo meio vazio, não é? É o copo meio cheio. É isso. Muito bem. Ficam aqui as sugestões, quer para os nossos filhos, quer para a nossa leitura.
Teresa, foi uma conversa ótima, acho que conseguimos aqui entender um pouco aqui a importância da paixão de fazer bem aquilo que escolhemos fazer, e também acho que deu-nos aqui também uma visão daquilo que pode ser também o futuro do IT, das organizações, e essa preocupação não tanto do IT pelo IT, mas sobretudo a ligação com o negócio e de facto o IT fazer parte do negócio, não é? Acho que esse é um ponto relevante e ser, sobretudo também ter essa capacidade de resiliência, mas sobretudo também de flexibilidade, de opção, de escolha, de agilidade, que cada vez mais é crítico para as organizações conseguirem estar preparadas para aquilo que nós não sabemos que vai ser o próximo ano ou os próximos 2 anos. Portanto, acho que, enfim, da minha parte foi ótima conversa, Fernanda. Obrigadíssimo. Foi tudo aquilo que eu esperava. A Teresa, eu conheço a Teresa, já falámos muitas vezes e é sempre um prazer. A Teresa fala de uma forma muito entusiasta, mas também muito honesta, o que é super agradável e em particular no caso da Fidelidade, sendo uma grande empresa pela qual eu tenho grande respeito, em particular na área da tecnologia, porque tenho acompanhado muitas vezes o desenvolvimento e a forma inovadora com que aborda estes temas e, portanto, foi um prazer enorme. Muito obrigado, Teresa. Para mim também, muito gosto. Isso foi nosso. Obrigado, Teresa. Obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC, em parceria com a 9IMS e com o apoio da Nexcellence. Obrigado e até breve. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.